Olá, espero que esteja tudo bem com você. Nesta aula, vamos resolver 2 exercícios através de regra de 3 composta. Vamos retomar os significados de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Em 12 dias de trabalho, 16 costureiros fazem 960 calças. Em quantos dias 12 costureiros poderão fazer 600 calças iguais às primeiras? Neste primeiro exercício, temos 3 grandezas: a quantidade de dias de trabalho, a quantidade de costureiros e a quantidade de calças. Em 12 dias, 16 costureiros farão 960 calças. Em quantos dias 12 costureiros farão 600 calças? Então, para montar esse exercício, nós vamos ter que fazer aquela análise, verificando se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, utilizando como referência a grandeza que possui a incógnita. Colocando uma seta na grandeza que contém a incógnita, para baixo ou para cima, tanto faz. Então, se diminui a quantidade de costureiros, a quantidade de dias vai ter que ser aumentada para fazer a compensação. Enquanto essa grandeza diminui, essa daqui precisa aumentar. Então, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Então, se a seta está para baixo, essa aqui fica para cima. Agora, essa outra grandeza. Se diminuir a quantidade de calças a serem feitas, vamos precisar de menos dias de trabalho. Então, enquanto essa grandeza diminui, essa aqui também diminui. Então, nós temos setas em mesmo sentido, já que são diretamente proporcionais. Então, a montagem fica assim, copiando a parte que tem a incógnita, a razão em que está a incógnita. Como as setas estão invertidas, temos que inverter os números nessa razão. Aqui, as setas estão no mesmo sentido, para baixo e para baixo, ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Então, copiamos da mesma forma, sem mudar a ordem. Fazendo a simplificação, essa fração tudo por 10, cancelamos um zero, cancelamos um zero. 12 e 60 são múltiplos de 12. Então, quando eu divido tudo por 12, esse e esse, numerador e denominador da segunda fração, nós temos 5. 60 por 12. Dá para a gente ainda simplificar 12 e 96. Dá para dividir 12 por 12, que é 1. E 8 vezes 12 é 96. Ainda dá para simplificar 8 e 16, tudo por 8. Dá 1 e aqui 2. Ficamos com 1 está para x, assim como 1 vezes 1, que é 1, e 2 vezes 5, que é igual a 10. Multiplicando o cruzado, 1 vezes o x é igual a x. E 10 vezes 1 é 10. Então, temos que, se diminuir a quantidade de costureiros e também diminuir a quantidade de calças, o número de dias vai de 12 para 10 dias. Em uma fábrica, 25 máquinas produzem 15 mil peças de automóvel em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia. Quantas horas por dia deverão trabalhar 30 máquinas para produzirem 18 mil peças em 15 dias? Então, nós temos aqui 4 grandezas: quantidade de máquinas, quantidade de peças de automóvel, quantidade de dias de trabalho e quantidade de horas de trabalho por dia. 4 grandezas. 25 máquinas
produzem 15.000 peças em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia. Se aumentar para 30 a quantidade de máquinas, aumentar também a quantidade de peças a serem produzidas, aumentar a quantidade de dias de trabalho. Quantas horas essas máquinas deverão trabalhar por dia? Colocando a seta aqui para baixo ou para cima, tanto faz, fazendo análise. Se aumentar a quantidade de máquinas, elas poderão trabalhar menos tempo por dia. Então, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Enquanto aqui aumentou, aqui diminui. Comparando quantidade de peças com horas de trabalho por dia. Se aumentar a quantidade de peças, vai ter que trabalhar mais tempo por dia. São grandezas diretamente proporcionais. Então, se a seta aqui está para baixo, aqui também fica para baixo. Se aumentar a quantidade de dias de trabalho, essas máquinas poderão trabalhar menos tempo por dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais, comparando sempre cada uma das grandezas com a grandeza de referência, que é a grandeza em que está a nossa incógnita. Montando esta proporção, temos 10 está para x, assim como fazendo a inversão, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então o 30 fica no numerador, o 25 no denominador, vezes essa grandeza e essa grandeza são diretamente proporcionais, então copiamos da forma que elas se apresentam. 15.000 está para 18.000. E esta grandeza e esta grandeza são inversamente proporcionais, as setas estão invertidas. Então, o 15 vai para cima, no numerador, e o 12 no denominador. Simplificando esse numerador e esse denominador, dividindo tudo por 1.000, ficamos com 15 para 18. Podemos dividir este e este tudo por 3, fica 5 e 6. Ainda podemos dividir esse numerador e esse denominador tudo por 6, 5 e 1. Dividindo esse denominador e esse numerador por 5, ficamos com 5 e 1. Esse numerador e esse denominador por 3, ficamos com 5 e 4. 10 está para x, assim como fazendo a multiplicação dos numeradores, mas antes já vou simplificar esse daqui tudo por 5, fica 1 e 1. Aí nós ficamos com 1 vezes 1 vezes 5, que é igual a 5, e no denominador 1 vezes 1 vezes 4, que é igual a 4. Aqui, numerador com numerador, já que é uma equação, podemos dividir tudo por 5, fica 2 e 1. Multiplicando cruzado, x vezes 1, que é x, e 2 vezes 4, que é 8. Então, para 30 máquinas produzirem 18.000 peças, elas terão que trabalhar 8 horas por dia durante 15 dias. Até a próxima aula.